RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. O Procurador-Geral da República fala pela primeira vez sobre a questão do salário da Primeira-Dama. Enacol assume a gestão do posto de revenda da Boa Vista e o seu diretor-geral garante que a situação já está controlada. Agricultores da zona norte da Ilha do Maio sem água para rega há mais de 4 anos e alguns falam de fome na família. França tem um novo primeiro-ministro, o mais novo de toda a sua história, 24 horas após o pedido de demissão da primeira-ministra Elisabeth Borne. Serviço de inteligência da Coreia do Sul denuncia o uso de armas norte-coreanas pelo Hamas. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, seja bem-vindo a este espaço informativo da Rádio Cabo Verde para esta terça-feira, dia 9 de janeiro. O Procurador-Geral da República, José Landim, pronunciou-se hoje pela primeira vez sobre a polémica relacionada com o pagamento de salário à primeira-dama Débora Carvalho. Questionado pelo jornalista Eugênio Teixeira após apresentar cumprimentos de Ano Novo ao chefe de Estado, o Procurador-Geral da República assegurou que, caso houver indício de crime, a instituição que dirige poderá agir. Contudo, acrescentou o PGR, é necessário deixar que o comando legal e institucional seja posto em prática para que cada parte faça o que lhe compete. Uma das coisas que tem sido badaladas ou tem sido notícias tem a ver com o salário da Primeira-Dama. O Tribunal de Contas já diz que tomou alçada para acompanhar e para averiguar este dossiê. Também há uma inspeção do Ministério das Finanças. A nível do Ministério Público, pensam dar algum passo? Aí está, ainda me faz essa pergunta, porque no Estado de Direito Democrático as instituições têm competências próprias e cada uma tem que agir de acordo com aquilo que a lei estabelece. Na verdade, o Ministério Público tem a atribuição de intervir quando há indícios de crime. Ora, inicialmente, em primeira linha, devem intervir outras instituições, que é o que está a acontecer. Na verdade, que no fim produzir um relatório e se desse relatório surgir algum indício de crime, aí sim nós entramos. Mas, na verdade, eu sei que houve pessoas que entendiam, não, o Ministério Público tem que atuar logo, investigar, avançar com o processo, mas não é assim. Esperamos porque, repara, se aquilo que se denuncia à partida não parece haver um crime, mas pode vir a haver resultante do relatório. De modo que nós temos que aguardar, não se pode intervir. Aliás, a própria Justiça, o direito penal intervém, aquela intervenção mínima, só intervém onde não for possível resolver de outra forma. Se houver alguma irregularidade, há instituições próprias que intervêm para corrigir a situação. Mas o Ministério Público só intervém quando houver indícios de crime. É o nosso papel. Procurador-Geral da República, José Landim, a garantir que o Ministério Público poderá agir no caso do salário da Primeira-Dama, caso houver indício de crime. Entretanto, adiantou que é necessário deixar que outras instituições com outras responsabilidades façam o seu trabalho. O Procurador-Geral da República, que apresentou na tarde de hoje os cumprimentos de Ano Novo ao chefe de Estado, ocasião aproveitada por José Landim para abordar com o Presidente da República questões como a Lei Orgânica, Estatuto dos Magistrados e Lei da Inspeção e o Índice Salarial do Ministério Público. Outros assuntos gerais ligados ao setor da Justiça foram também, segundo o Procurador-Geral da República, temas da conversa do encontro com o Presidente da República, conforme o Eugênio Teixeira. José Landim e demais elementos do Ministério Público foram ao Palácio do Platô dar os cumprimentos de Ano Novo ao mais alto magistrado da nação, momento aproveitado para o Procurador-Geral da República abordar algumas questões com o chefe de Estado. Este ano trouxemos outras preocupações. Temos, por exemplo, a aprovação de revisão de leis impactantes no setor da Justiça, concretamente no que nos diz respeito à Lei Orgânica do Ministério Público, o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, a Lei da Inspeção do Ministério Público, a questão salarial, o índice salarial, que consta do nosso Estatuto já desde 2011 e está sujeito a uma regulamentação que nunca existiu até agora. Sabemos que já há projetos prontos, inclusive nós participamos na elaboração desses projetos de revisão, demos a nossa contribuição e à espera que haja, de facto, uma discussão e aprovação na Assembleia. As coisas vão demorar um bocado, mas acreditamos que brevemente a Assembleia irá discutir a revisão dessas leis. Neste ano de 2024, o país terá eleições autárquicas, período, segundo o Procurador-Geral da República, fértil para troca de farpas e acusações. Daí avança José Landim, o Ministério Público estar preparado, atento, para acompanhar e responder quando for chamado a intervir. O
porque avizinha-se a época eleitoral, que são épocas férteis, portanto, e provocações à justiça, no bom sentido. Ou seja, portanto, a justiça é chamada a intervir em tudo. É a época em que haverá grandes denúncias bombásticas, mas as pessoas têm que entender que o Ministério Público não pode intervir perante qualquer denúncia, quer dizer, nem tudo que entra no Ministério Público tem que ser estado com um processo crime. E isso é importante saber e a justiça tem que funcionar com serenidade. A serenidade é avaliar muito bem os factos apresentados e depois, se necessário, intervir concretamente a isto. Na conversa com a imprensa, após ter apresentado os cumprimentos ao Presidente da República, José Landim avançou outras prioridades do Ministério Público para 2024. Alguns magistrados que já foram recrutados e que já começaram o estágio vão continuar num centro especializado no estrangeiro. A perspectiva é boa. É boa porque a entrada de uma centena de 14 magistrados é a primeira vez que isso acontece. Igualmente, de 30 oficiais de justiça. Isto, precisamente, para ter algum impacto, produzir efeitos imediatos. Embora esses efeitos só daqui a um ano poderão, porque o estágio é 18 meses, só depois disso que entrarão. Praticamente, o personal judicial prevê-se que as coisas corram da melhor forma possível e acreditamos que a perspectiva é boa. Estamos também à espera da transferência para o campus de justiça. Acho que as obras estão um pouco atrasadas, mas espero que também as coisas andem rapidamente. Ontem começou a formação do SIS, Sistema de Tramitação Digital dos Processos. Estamos todos muito empenhados. Procurador-Geral da República, José Landim, esta terça-feira, após ter apresentado cumprimentos de Ano Novo ao Presidente da República, José Maria Neves. E o chefe de Estado também recebeu na tarde de hoje os cumprimentos de Ano Novo do Conselho Superior da Magistratura Judicial e também do Provedor da Justiça. A Enacol assumiu hoje a gestão do seu posto de revenda de combustíveis na Ilha da Boa Vista, garantiu esta tarde a Rádio de Cabo Verde o diretor-geral da empresa. Luís Flores adiantou que, após as negociações com a anterior gerência, as duas partes chegaram a um entendimento e que a situação já está controlada, com a Enacol a assumir a gestão do posto que anteriormente era gerido por uma outra empresa. O Oscar Monteiro falou com o diretor-geral da Enacol. Tudo acontece na falta do abastecimento de gasóleo, gasolina e gás na Ilha das Dunas há já algum tempo, o que tem deixado a população, condutores, taxistas e operadores turísticos preocupados. Para o diretor-geral da Enacol, o problema não residia na falta de estoque de combustível na ilha, mas sim na gerência dos vendedores nos postos de abastecimento. Não há uma falta de combustíveis na Ilha da Boa Vista. Portanto, a ilha está perfeitamente abastecida para aquilo que são os consumos regulares, não há motivo de preocupação por essa via. O outro ponto que é importante clarificar também é que, à semelhança do que acontece no resto do país, o posto da Boa Vista é gerido por uma entidade revendedora, por uma empresa revendedora, uma segunda empresa que não é na qual o posto é nossa propriedade, não somos restantes, mas não é gerido diretamente por nós. É facto que houve aqui algumas dificuldades nos últimos tempos no regular abastecimento aos clientes finais, a razão pela qual nós ontem, ao final do dia, chegamos a acordo com a entidade que fazia a revenda, que o melhor caminho seria irmos cada um para o seu lado e, portanto, e a Enacol, a partir de hoje de manhã, assumiu diretamente a gestão do posto. Tivemos de manhã a mudar de sistema, estamos neste momento a abastecer o posto e até ao final do dia a situação vai ficar perfeitamente normalizada e tranquilo para os nossos clientes. Portanto, fica perfeitamente resolvido. Luís Flores garante que neste momento os postos de abastecimento da Enacol na Ilha da Boa Vista já dispõem de combustíveis suficiente para abastecer os clientes. Já assumimos. Tivemos de manhã a mudar os sistemas, a mudar tudo aquilo que era necessário para conseguirmos pôr o posto a funcionar. Já foi abastecido completamente. Sei que já está a abastecer gasóleo, o gás também já está. Não sei neste momento que estou a falar com se já tem gasolina ou não, mas até ao final do dia a situação fica perfeitamente normalizada e os clientes podem abastecer e ao posto nas quantidades que precisarem, das vezes que precisarem, sem nenhuma limitação e sem nenhum problema. O problema do abastecimento de combustível nos postos de revenda da Enacol na Ilha da Boa Vista resolvida hoje, com gerência assumida pela Empresa Nacional de Combustíveis de Cabo Verde. 19 horas mais 9 minutos e meio, Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. O ministro do Mar, Abrão Vicente, afirma que é positiva a execução das medidas do governo para impulsionar o setor da pesca no município de Santa Cruz. Declaração de Abrão Vicente no quadro de um conjunto de visitas que efetua aos municípios em Santiago para auscultar as entidades e profissionais do mar sobre o estado do setor e visitar em loco os projetos que têm sido implementados, tanto pelo setor público como privado, e também perceber o impacto dos mesmos junto às comunidades, conforme o Domingos Sanches.
ministro do Mar, em missão na ilha de Santiago, realiza um encontro com a Câmara Municipal de Santa Cruz e a Associação de Pescadores. Passa pela unidade de Gelo Mar e Terra no cais de Santa Cruz, depois declara. Nós estamos a fazer uma visita a todos os municípios com orla costeira na ilha de Santiago, com o objetivo, primeiro, no início do ano, de auscultarmos das câmaras municipais os planos de atividade. Segundo, avaliarmos a implementação dos vários projetos em relação ao setor da pesca, perceber se tem de facto impactado as populações, quais os ajustes que nós temos que fazer e como, de facto, município por município, conseguir melhorar a nossa performance com o Ministério do Mar. Viemos agora visitar o mercado que nós cofinanciamos o seu melhoramento, verificar que a fábrica de gelo, de facto, está a funcionar ao ritmo que nós pensávamos. Nós acabamos de fazer, juntamente com o investidor privado, uma comparticipação de quase 5 mil contos para a cobertura, não só a cobertura, o objetivo principal era a energia e é a energia renovável, em parceria com a Câmara Municipal e o investidor. Visitamos também o CTS, onde está instalada a loja ligada às pescas, que nós também financiamos enquanto Ministério do Mar, e estamos abertos para receber até final do mês de janeiro novos projetos e programas com os quais nós podemos contratualizar. Em Santa Cruz, Abrão Vicente considera que são positivas as medidas para promover a pesca. Muito positivo. Eu lembro perfeitamente das primeiras vezes que eu visitei Santa Cruz, as comunidades pescatórias, alguma agressividade e algum descontentamento devido ao atraso na implementação de promessas muito antigas. Estamos no mercado onde nós financiamos a sua reabilitação e no mês do pescador, por exemplo, na ilha de São Nicolau, vamos entregar duas casas do pescador, cada um num município, vamos entregar uma praça do pescador, vamos entregar o cais de pesca de São Nicolau. Enfim, é um setor com uma forte dinâmica e que continuará nos próximos meses. E se a Associação de Pescadores e de Peixeiras de Santa Cruz reclama de preços na venda do gelo, o ministro responde. Nós passamos de uma situação em que não tínhamos gelo em Santa Cruz e em Santiago Norte para uma situação onde esta fábrica não só produz quantias excedentárias neste momento, como é procurada por armadores de toda a ilha de Santiago, como pratica um preço de gelo ainda menor daquilo que é praticado na cidade da Praia. Compreendemos que há necessidade de ter um preço de gelo acessível, mas ainda assim o preço de gelo em Santa Cruz e no interior de Santiago é muito inferior àquilo que é praticado em outras regiões do país. Depois de Santa Cruz, o ministro do Mar seguiu-se para São Domingos para se inteirar do estado de uma embarcação de 8 metros financiada pelo governo. Ao mesmo tempo, Abrão Vicente diz visitar o mercado de tratamento de peixe na zona de Praia Baixo. Tudo isso, diz Abrão Vicente, na lógica de impulsionar o diálogo de transição da pesca artesanal para semi-industrial. Do mar para a terra, os agricultores da zona norte da Ilha do Maio estão sem água para rega há mais de 4 anos. Dizem que há muito que aguardam para a reparação de uma bomba, de um furo de Piloncão, mas até agora nenhuma solução foi encontrada. Falam que já bateram em todas as portas possíveis, mas que até então não foram atendidos. Estes homens do campo dizem estar a passar por momentos difíceis, inclusive alguns falam em casos de fome no seio dos seus familiares, conforme o José Carlos Varela. Esta não é a primeira nem a segunda vez que os agricultores da Zona Norte, mais concretamente das localidades de Alcatraz e Piloncão, procuram a comunicação social para denunciar esta situação. Dizem que já bateram por todas as portas possíveis e que as respostas foram desculpas atrás de desculpas. O certo é que o problema não ficou resolvido durante 4 anos. Indignados, voltaram à comunicação social para um grito de socorro, porque dizem estar praticamente a passar fome. Desde 2019, que não estou trabalhando como agricultor, ali na Plangoni Riba. Agora tive um problema lá na furo, com a bomba tive avaria. Não é para o setor de água e energia de maio. É da forma, é uma preocupação mais que tem dinheiro. Mas aquele algo, por exemplo, como pondo ele, custa cerca de 500 conto. E de momento, esse que tem 500 conto. Durante aquele tempo, se não espera para água, não tem menino na escola que não está possível. Não tem água que não está paga. Não tem luz que não está paga. Graças a Deus não temos casa, mas se há na renda, não vou estar na rua. Venâncio Ribeiro diz que nota-se claramente que ninguém está interessado em resolver os seus problemas, que depois vem-se dizer que o Maia tem potencial para a agricultura e que já se fez avultados investimentos neste setor quando há uma zona em que se espera quase 5 anos para a resolução deste problema. O ultimato não dá para aquele grupo ontem. Ontem não tive na presença de senhor presidente de Câmara, de senhor representante de empresa de AEM,
Água e Energia de Maio e também de delegada do Ministério de Agricultura e Ambiente. Qual foi a resposta? A resposta foi espera. E ainda de tarde estou fazendo ligação telefônica, falou para mim não tem que esperar. E senhor de empresa AEM falou para mim de já fazer um lançamento, pedido de financiamento de 500 conto, onde as falou para mim ainda que tem resposta. E delegada de ambiente falou para mim de essas que tem mecanismo financeiro para agir que lá. No meio junto com ele de Câmara de Maio falou para mim de que tem como. Então tudo que exatamente é tempo. É tempo, riba de que 4 anos, para não dar mais tempo. Para não sair de miséria e para não morrer de fome. Para o cenário que nos assiste ali é uma desolação total. Se tem agricultores de Cabo Verde que se lamenta a falta de água, agricultor de norte de Jarmei se lamenta água no furo, chão tudo preparado, mas infelizmente que tem nada. O único que tem ali é fome para que as famílias ali de Plangão com a catrata. Tentamos contactar algumas estruturas locais para uma possível reação, mas até ao fecho da nossa reportagem, sem sucesso. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, Jornal da Noite, quando são 19 horas mais 16 minutos e meio, sensivelmente. Falemos agora do desporto, handebol. A seleção cabo-verdiana de handebol já está a cumprir em Oeiras, Portugal, a segunda fase do estágio antes de partir para o Egito no âmbito da sua participação no CAN. Neste momento, a única preocupação é com o atleta Walter Furtado, que sofreu uma lesão durante os treinos, mas que não condiciona, segundo o selecionador Jorge Rito, o foco da equipa, conforme Aníria Teixeira. Em Rio Maior, a seleção cabo-verdiana de handebol fez, para além dos treinos, jogos com equipas como Portugal e Angola. A equipa está agora em Oeiras, onde cumpre a segunda fase do estágio, antes de partir para o Egito, rumo ao CAN. Jorge Brito avança que a única preocupação é o atleta Walter Furtado, que sofreu uma lesão durante os treinos. Eu diria que correu quase tudo bem, não tivesse sido precisamente no último jogo de treino que fizemos no sábado, o Walter Furtado ter tido um pequeno problema nas costas. Ele hoje, como viram, não treinou, mas de resto eu diria que essas 2 semanas em Rio Maior foram realmente muito boas, muito proveitosas, fizemos o que estava previsto, tivemos muito boas condições para trabalhar e agora estamos na reta final para o CAN. Esta é a estreia de Jorge Brito no comando da equipa. O técnico, que recebeu o testemunho do antigo selecionador Abradovic, reconhece que este colocou a fasquia elevada, já que a seleção cabo-verdiana é vice-campeã de África. No entanto, acredita que o país tem boas hipóteses de ter uma boa prestação. Eu acho que isso foi um feito histórico para o handebol de Cabo Verde. Muito difícil igualar essa classificação, mas eu penso que temos hipótese de lá chegar também. Temos um caminho a percorrer, que vai começar com Ruanda, Zâmbia, Congo, e depois logo se vê como é que nós vamos ficar classificados no nosso grupo. Era muito importante ficarmos em primeiro lugar no nosso grupo, acho que isso é possível, é realizável. E depois o cruzamento com o grupo que nos toca, eu penso que também podemos lutar por um lugar, por uma vitória. Para o capitão da equipa, Leandro Furtado, a meta é clara, é colocar o país no pódio. O nosso plano é bem claro, desde sempre, desde o início. Queremos outra vez estar no pódio, novamente. Vamos para o nosso 3º campeonato africano. Esperamos repetir o pódio, caso seja possível, ou sair lá campeão. Esta é a 26ª edição do Campeonato Africano de Handebol e a 3ª participação de Cabo Verde, que a 17 de janeiro terá o primeiro confronto com o Ruanda. Falamos agora de outro tema. Em São Vicente deve estar a acontecer neste momento o lançamento do livro Marketing e Inovação nas autarquias, o caso do município de São Vicente, por o autor Rafael Vasconcelos. Esta obra representa um grande aprendizado, traduzido num mestrado cuja dissertação foi à volta de um estudo científico sobre a autarquia de São Vicente. O Albertino Brito falou com o autor do livro. O lançamento do livro Marketing e Inovação nas autarquias, o caso do município de São Vicente, aconteceu no final da tarde de hoje no auditório da Universidade Lusófona. Para o autor Rafael Vasconcelos, esta obra
é um contributo que dá para a autarquia mindelense. Portanto, o livro é um contributo, tem um estudo na base do marketing e da inovação, ferramentas de marketing no âmbito da gestão pública. Eu tenho 15 anos na área da distribuição alimentar, portanto sou da comissão do privado, e as grandes valências que nós temos no privado é a teoria na sua aplicabilidade. Portanto, este lema é fundamental porque desenhar, portanto, uma plataforma online tem que ser uma plataforma que resolve os problemas do cidadão. O cidadão comum quer que os seus problemas sejam resolvidos de uma forma rápida. E hoje nós estamos num mundo moderno, uma gestão moderna, e o online é a ferramenta, portanto, fundamental. Agregando o marketing, traz a visibilidade que nós precisamos também de dar à nossa autarquia, dizer que a autarquia é uma autarquia funcional. De acordo com Rafael Vasconcelos, o estudo científico traz alguns desencantos em relação à gestão autárquica em São Vicente. Eu fiz 600 entrevistas. Nós temos aqui uma amostra muito significativa relativamente à opinião do cidadão face ao serviço prestado pela autarquia. E nessa amostra nós temos, portanto, nesses estudos, espelhados relativamente ao que se espera da Câmara Municipal em termos das demoras de ser mais certo. Portanto, na resolução dos assuntos e de todo o cidadão, portanto, de todos os municípios. É claro que, portanto, o caso prático foi feito em São Vicente, no município de São Vicente, mas o estudo servirá, obviamente, para as autarquias do país. O caso prático, lá está, quando se faz um aprendizado, nós estamos a falar de 6 meses de investigação. Este caso prático pode ser agregado a projetos em curso da própria Câmara, portanto, da Câmara Municipal. Portanto, o que está aqui é uma sugestão e um guia que possa ser útil para os gestores públicos e, obviamente, útil para a comunidade. Lançado no Mindelo, o livro Marketing e Inovação nas Autarquias, o caso do município de São Vicente, da autoria de Rafael Vasconcelos. E falemos agora do Carnaval. O Grupo Carnavalesco de Monte Sossego tem já em andamento a Operação Carnaval 2024 e em ritmo acelerado para o desfile de 13 de fevereiro, revela António Duarte Pacha, presidente do grupo, que esteve em conversa com Arnaldo Borges. Monte Sossego vai apresentar para o desfile deste ano com um enredo que vai trazer parte da história de Cabo Verde, com questionamento que é também um desafio que o grupo propõe responder. O enredo é genética.cv e o subtítulo Caixa de Racês é um questionamento que não te colocar nós mesmo, exatamente para despertar a curiosidade do cabo-verdiano de que o desfile não te vai trabalhar o percurso da raça cabo-verdiana desde a sua origem até aos nossos dias. Portanto, o enredo genética.cv já que era um tema super interessante que estava a acabar para despertar a atenção de pessoas através de a descoberta ou a redescoberta ou a releitura daquilo que é o percurso do cabo-verdiano a todos os níveis. E aquilo que te orgulha a nós enquanto povo. Mais de 1000 figurantes vão mostrar-se aos São Vicentinos em 13 a 14 aulas que vão assegurar a movimentação em desfile do grupo. Que o número de aulas que não tem por hábito apresentar, dividido em 3 setores, que te tratar 3 temas, portanto, idênticos e que tem uma transição muito suave entre cada um destes setores. Cerca de entre 1.400 a 1.500 folhões, basicamente é isso, nunca queria exagerar em termos do número de folhões, exatamente para perturbar a dinâmica, a evolução e a harmonia que não te pretende do desfile. Em relação aos recursos financeiros, esses vão acompanhando o arranque dos preparativos, mas é já necessário o reforço das verbas que vão chegando numa fase em que são consumidas também rapidamente, se adianta o presidente do grupo. A subvenção pública, o que já foi recebido até agora, 2 tranches de Câmara Municipal de São Vicente, portanto, um que foi disponibilizado, a primeira tranche foi disponibilizada no início de dezembro, a segunda tranche disponibilizada agora no início de janeiro, nos primeiros dias de janeiro. Primeiros dias úteis de janeiro foi disponibilizada a segunda tranche. Permitir algum folgo, mas ele precisa ser reforçado já rapidamente porque o arranque consumiu uma boa parte
desses montantes que já te disponibilizou. Preparativos para o Carnaval 2024. O Monte Sossego está em ritmo acelerado. O grupo apresenta-se com vontade de voltar a vencer. Reta final deste jornal, abrimos a nossa página internacional com a informação de que a França já tem um novo primeiro-ministro. O presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou esta terça-feira Gabriel Attal para o cargo de primeiro-ministro do país após a renúncia de Elisabeth Borne na segunda-feira. O presidente da República nomeou Gabriel Attal como primeiro-ministro e o encarregou de formar um novo governo, diz a nota divulgada pelo Palácio de Eliseu no início da tarde. Gabriel Attal, de 34 anos, era o ministro da Educação da França há cerca de 6 meses. Ele é o mais jovem primeiro-ministro desde a fundação da Quinta República da França em 1958 e o primeiro abertamente gay. No final da tarde de segunda-feira, agora ex-primeira-ministra Elisabeth Borne apresentou a sua carta de demissão após 20 meses à frente do governo francês. A renúncia aconteceu em meio à tentativa de Emmanuel Macron de dar um novo impulso ao seu segundo mandato antes das eleições para o Parlamento Europeu e também dos Jogos Olímpicos de Paris deste ano. O presidente francês já tinha aventado, em dezembro, a intenção de remodelar o seu gabinete para reforçar o seu partido de centro em meio ao avanço da extrema-direita na França e também na Europa. Gabriel Attal passou por vários cargos no governo desde 2018, sempre foi extremamente leal a Emmanuel Macron e é reconhecido por ser um bom comunicador. Ele terá como primeira tarefa trazer a Macron o impulso que, até agora, o governo francês não conseguiu no seu segundo mandato após uma série de reformas impopulares em 2023. O novo primeiro-ministro terá que formar um novo governo e na rede social X, o antigo Twitter, Emmanuel Macron comentou a nomeação de Gabriel Attal, dizendo que sabe que pode contar com a sua energia e também o seu empenho para implementar o seu projeto de regeneração. O Hamas está usando armas norte-coreanas na guerra contra Israel, segundo a agência de espionagem da Coreia do Sul. Em resposta à CNN nesta terça-feira, o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul confirmou um relatório anterior da Voz da América, financiado pelo governo dos Estados Unidos da América, de que os combatentes do Hamas usaram um lançador de granadas propelido por foguete F-7 de fabricação norte-coreana. Uma foto de um relatório da Voz da América, publicada pela primeira vez em seu serviço da Coreia, mostrava a parte central de um foguete usado no F-7, disse o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul. A Coreia do Norte é um grande exportador ilícito de armas leves e também de pequeno calibre, apesar das sanções das Nações Unidas destinadas a sufocar as suas exportações, segundo analistas. As alegações da Coreia do Sul sobre o Hamas usar armas norte-coreanas surgem depois dos Estados Unidos da América afirmarem na passada semana que a Rússia também está a usar mísseis fabricados na Coreia do Norte para atacar a Ucrânia. O chanceler alemão Olaf Scholz admitiu que a maioria dos países da União Europeia não estão a entregar armas suficientes à Ucrânia para combater a invasão russa. Com a ajuda militar norte-americana suspensa devido a um impasse no Congresso, Olaf Scholz insistiu em conferência de imprensa em Berlim, após receber o primeiro-ministro de Luxemburgo, na necessidade de a Europa aumentar o auxílio à Ucrânia, garantindo que a Alemanha estará ao lado do governo ucraniano por tempo que for necessário. Apesar de inicialmente a Alemanha ter sido criticada pela falta de ajuda à Ucrânia, o país é agora um dos maiores fornecedores de armas e ajuda financeira ao governo ucraniano. No ano passado, o chanceler alemão prometeu duplicar este ano a ajuda militar fornecida à Ucrânia para 8 mil milhões de euros. Praticamente a fechar este jornal, um agente da Polícia Nacional pôs termo à própria vida, com recurso à sua arma de serviço. O caso aconteceu na manhã de hoje aqui na praia. Uma fonte contou ao jornal A Nação que o polícia estava em casa, onde recebeu na manhã de hoje a visita de um superior que, por sinal, iria desarmá-lo. O polícia foi informado da visita pela companheira, escreve o A Nação Online, e momentos depois ouviu-se o som do disparo partindo do quarto, contou a mesma fonte ao jornal A Nação Online. O mesmo informante avançou ainda que a vítima, de nome Eliseu Brito, afeta a Polícia Marítima, estava a ser alvo de um processo disciplinar na condição de arguido. É o fim de linha neste jornal, quando alcançamos 29 minutos e meio depois das 19 horas. Fique bem, muito obrigado pela sua companhia e pela sua preferência. Fica